Ei, ei, ei. Aqui, nesta casa eu me encontrei. A partir de agora, entra no ar, por esta emissora, o programa Cirurgia da Alma, do Centro Espírita Mensageiros da Luz, da casa de Josué Arapiraca, aqui em Santo Estevão. O programa que vai mudar a sua vida. Apresentação, Sérgio Vieira. Muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuir. A casa, quando é santa, é posto de emergência. Ouvintes do programa Cirurgia da Alma, estamos iniciando neste domingo lindo mais um programa, todos os domingos, das 7 às 8 horas da manhã. Esse programa é levado ao ar. Queremos dar o nosso bom dia também para Ana Regina, para todos que fazem a Rádio Paraguaçu FM, Luciano, diretor da rádio, Renato, locutor, JR e todos os demais componentes dessa emissora. Queremos agradecer a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a espiritualidade da Casa de Arapiraca, por toda a proteção, pelo auxílio que nos presta e a toda essa cidade, a toda essa sociedade, através do trabalho silencioso no caminho do bem, no caminho da paz e da harmonia. Queremos abraçar ao senhor Roquelino, sua esposa, Dona Maria, filhos e netos que nos receberam em sua residência no domingo, dia 15/7/2018, com muito carinho e nos dedicaram toda a atenção. Jesus abençoe essa família linda, derramando sobre vocês muita luz, muita paz, harmonia, e que vocês sejam sempre esses seres extraordinários. Queremos lembrar as cirurgias espirituais, dizer que nós precisamos fazer certas prevenções para nos submetermos a essas cirurgias. Elas vão acontecer no dia 4 de agosto agora, né? E todos devem comparecer às 8h30 no Centro Espírita Mensageiros da Luz, Casa de Arapiraca, que fica em frente ao Colégio Castelo Branco, na Caixa d'Água. E queremos dizer também que para as cirurgias espirituais, nós devemos fazer o Evangelho no lar. Ter cuidado com a alimentação, não comer carne, pimenta, tomar refrigerante, ter uma alimentação leve e saudável. Procurar também evitar desarmonias e 48 horas antes não pode ter relações íntimas com o parceiro. Então precisamos estar preparados para esse encontro. Essas recomendações são decorrentes das energias que são necessárias estarem suaves, né, dos assistidos para submeterem a essas cirurgias. Queremos também dizer a todos vocês que o programa de hoje, no bloco A Palavra que Não Quer Calar, nós vamos ter o jornalista, escritor de 81 livros, professor Herculano Pires, um ícone do espiritismo. Ele fala sobre os inimigos do espiritismo e a postura moral dos médiuns. No bloco Semente de Amor, nós vamos ter Dr. Augusto Cury, cientista, psicólogo, psicoterapeuta, escritor, que fala sobre o nosso lixo emocional. No bloco Conversando Comigo, nós temos Ana Regina, que fala e se aprofunda no tema vaidade. E no editorial de hoje, nós temos Devemos amar os nossos inimigos. E em seguida, o nosso querido irmão Raul Teixeira vai falar também sobre esse tema, e ele fala com muita propriedade sobre a questão dos inimigos. Mandamos um abraço para o pessoal do Santo Estevão Velho,
Antônio Cardoso e Pecaetá, meus irmãos, vocês são sempre bem-vindos na Casa Espírita Mensageiros da Luz, Casa de Arapiraca. Recebam um abraço fraterno e um bom dia para todos. Editorial com Sérgio Vieira. Prezados ouvintes, no bloco editorial de hoje, nós vamos abordar o tema: devemos amar os nossos inimigos. Imagine quando Jesus, há mais de 2000 anos, esteve aqui na Terra e ele falou que nós devíamos amar os nossos inimigos. Imagine como a sociedade daquela época reagiu a uma afirmação dessa. Amar os nossos inimigos. Olha, uma coisa assim que hoje as pessoas têm dificuldade de compreender. Imagine naquela época a reação da sociedade diante dessas afirmativas, numa sociedade onde o padrão cultural era baixíssimo. Para as pessoas entenderem uma mensagem dessa, que é uma mensagem científica, é uma mensagem embasada em leis universais, leis físicas. Amar os nossos inimigos. Como devemos proceder? Por que amar os nossos inimigos? Basta que compreendamos que os nossos inimigos, eles são de extrema importância na nossa vida. Esse conceito de inimigo, ele é relativo. Depende como você olha aquele que se lhe opõe. Se lhe opõe nas ideias, no campo das disputas, nos espaços que você deseja ocupar, e às vezes você é bloqueado e você se sente violentado. Mas o inimigo é o grande mestre que nós temos na nossa vida. Ele é o nosso professor, porque ele nos ensina como sermos melhores. Se vivêssemos numa zona de conforto, sem que ninguém se nos opusesse, não haveria desenvolvimento. Então, nós precisamos entender a importância dessas pessoas que nós cognominamos de inimigos. Se nós as olharmos de uma outra maneira, se nós procurarmos compreendê-la e analisar os nossos limites, se nós não estamos ultrapassando o nosso limite e invadindo a área privada do outro, nós vamos entender que eles não são nossos inimigos e que talvez nós sejamos inimigos deles. Porque toda vez que nós nos defrontamos com alguém, nós precisamos analisar por que está havendo esse confronto. Por que será que há esse confronto? Será que nós estamos agindo corretamente? Por que que o outro está se sentindo ofendido a ponto de reagir? O que nós estamos a fazer com ele? Então essa reflexão, ela é extremamente importante para que nós saibamos até onde vai o nosso direito. E nosso direito termina onde começa o direito do outro. Nós sempre procuramos colocar a culpa no outro, porque nós temos a necessidade imperiosa de nos defendermos. É uma coisa que está feita ao nosso egoísmo, pensar primeiro em nós. Nós não pensamos com equilíbrio. O que é que eu estou a fazer com o outro? Isso é correto? Eu estou agindo de forma responsável para com o outro? Ou estou causando danos ao outro? É claro
que para cada ação há uma reação. E se você não procura ficar vigilante, se você não procura ficar atento e agir com equilíbrio, você vai tropeçar. Você vai ter muitos percalços na sua vida, porque você não entende que essas leis devem ser respeitadas. Todos os nossos atos e pensamentos estão regidos por leis. São leis inflexíveis. Não são as leis que têm que vir a nós. Nós temos que ir às leis através da nossa disciplina. E a espiritualidade, ela busca nos ensinar essa disciplina. Nós devemos ter disciplina para respeitarmos o direito do outro. Quer ver um exemplo? Isso é muito comum as pessoas fazerem. Elas marcam horário com alguém, não comparecem e também não dão satisfação. Imagine você, um médico, você está no seu consultório, um cliente agendou aquele horário, mas você na hora verifica que o seu cliente não apareceu e tampouco lhe deu uma satisfação para que você pudesse preencher a vaga com outro paciente. Ou seja, além da deseducação, além da falta de delicadeza, do desrespeito, ele ainda lhe causou um dano financeiro, porque você poderia ter atendido outro cliente, agora você ficou com o horário em branco, um horário vazio. Então, veja, você acha que o médico ficaria satisfeito com uma postura dessa, com um comportamento desse? Claro, você também não ficaria se você estivesse no lugar dele. Então, observe que essas lesões ao direito do outro acontecem rotineiramente. Nós estamos sempre agredindo o outro. Quando você não dá o retorno àquele amigo, ô meu amigo, olha, eu marquei com você para a gente almoçar amanhã, mas aconteceu um imprevisto, eu não vou poder comparecer. Ou você vai deixar seu amigo ir para o restaurante, ficar lá sozinho, esperando, e você não comparece. Esquece que ele cancelou a agenda dele só para poder almoçar com você. Então, eu estou citando aqui pequenos atos, mas existem atos muito mais graves que lesionam o direito do outro, que você invade a privacidade do outro quando você fala maledicências do outro, quando você calunia o outro, quando você fala inverdades sobre o outro, maculando a sua honra, a sua dignidade. Então, são esses atos que vão vir para você, como resposta, uma oposição do outro, porque ele vai se sentir ofendido e vai procurar o quê? Como ele não tem compreensão, não sabe como agir, ele vai procurar responder em forma vingativa. Ou seja, ele vai procurar lhe devolver da mesma forma as agressões sofridas. Isso vai parar onde? Porque aí vai gerar o quê? Uma zona de conflito. E nós não podemos viver dessa maneira, porque a sociedade precisa de paz, precisa de harmonia. Nós não podemos viver constantemente em guerra. Então, nós precisamos entender que o outro tem limitações, orar por ele, perdoar, não desejar o mal a ele. Vamos compreender que o outro erra, mas nós também erramos. Então, alguém compreende os nossos erros. Devemos compreender o erro dos outros, porque essa é a lei da vida e é uma lei divina.
É uma lei que o Mestre nos ensina, né? Perdoar aos outros assim como nós queremos que os outros nos perdoem. Está lá no Pai Nosso, a oração que o Mestre nos ensinou. Mas a gente nunca olha sobre essa ótica. A gente sempre olha sobre a ótica pessoal, a ótica da nossa conveniência. E por essa ótica, nós estaremos sempre agindo incorretamente. Jamais estaremos respeitando as leis divinas. Jamais estaremos respeitando as leis universais. E assim, vamos gerando conflitos, aflições, trazendo para o nosso interior, para o nosso campo emocional, os lixos tóxicos que hoje o nosso querido cientista, psicólogo, escritor Augusto Cury menciona no seu bloco A Palavra que Não Quer Calar. Então, precisamos rever as nossas posturas para manter o nosso campo emocional em equilíbrio. Por consequência, o nosso campo emocional estando em equilíbrio, a nossa saúde se manifesta e as doenças se afastam. E assim, nós poderemos viver em harmonia com todas as coisas do céu e da terra, com todas as criações divinas e não causar danos a terceiro. E podemos, dessa forma, construir a nossa felicidade vivendo, interagindo com o nosso próximo de uma maneira salutar e de acordo com as leis e o Evangelho que o Mestre Jesus nos ensina. Assim estaremos também reverenciando o Mestre dos Mestres, que certamente nos abraçará pela nova conduta, pela conduta adequada em relação ao nosso próximo. Ama ao próximo como a ti mesmo, nos ensinou o Mestre há mais de 2000 anos. E nós aqui estamos, até hoje, com dificuldade para entender a mensagem do Mestre Jesus. Um bom dia para todos, muita paz, obrigado pela audiência. Caras senhoras, caros senhores, amigos jovens, meus queridos irmãos da seara espírita, Deus nos guarde e nos possa manter sob a sua paz. Nestes tempos do mundo em que vivemos, existe algo que não deveremos esquecer se não pretendermos a infelicidade existencial. A participação de Deus no mundo e na história, como bem descreveu um dia Leon Denis numa de suas obras eminentes. Quando pensamos na presença de Deus, evocamos o evangelista João, quando estabeleceu que Deus é a figura do próprio amor. Deus é amor. E naturalmente conjecturamos de que Deus é o amor na sua mais ampla expressão. E quando pensamos em Deus em nossas vidas, naturalmente temos que considerar a presença do amor em nossas vidas. Nada obstante essas considerações, pautadas nas páginas da Boa Nova, ainda nos encontramos profundamente enrodilhados pelas quinquilharias do mundo, pelas torpezas do homem velho, responsáveis por arrancar de nós a felicidade que buscamos paulatinamente, responsáveis por retardar em nós o encontro da paz interior. E é com esse sentido que nesse dia de tanta alegria para nós, queremos evocar, ainda que sucintamente, alguns elementos, alguns aspectos
que nos farão pensar a respeito do amor em nossas existências, do amor em nossas vidas, da presença de Deus em nosso cotidiano. Nos valeremos de alguns quadros que nos ajudem a fixar ideias. E vamos ao primeiro deles, para que possamos refletir em torno. Na Boa Nova de Jesus, no Novo Testamento, nós encontramos a sua chamada de atenção ao nos lembrar que tendes ouvido com os antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse texto do Evangelho de João bem nos remetem a Jesus Cristo como sendo um elemento transformador. Alguém que não se compatibiliza com o velismo, no sentido patológico do termo. Por isso ele vem dizer aos discípulos e de resto a todos nós, que desde a antiguidade, relativamente ao seu tempo, as pessoas ouviam essas propostas de que deveríamos amar a quem nos amasse e aos nossos inimigos devotaríamos ódio, o amor menor. No entanto, reformador, transformador, ele estabelece: eu, porém, vos digo. E ao dizer assim, ele retifica, ele altera o status quo vigente. Eu, porém, vos digo. Era uma nova ordem de coisas que chegava para o nosso conhecimento. Amareis o vosso inimigo e orareis pelos que vos persigam. É tremendo. Jesus Cristo se assemelhava para a mentalidade de então a um homem louco. Como é que alguém poderia pensar há 2 milênios que fosse possível amar os inimigos? Como é que alguém poderia supor há 20 séculos que fosse possível alguém orar pelos próprios perseguidores? 2 milênios que se foram. E ainda compartilhamos dessa angústia, dessa tormenta, nada obstante a conscientização que as religiões todas nos têm dado. Porque todas elas hão pregado amor no mundo, renovação interior, propostas de paz e de fraternidade. Nada obstante, continuamos nós a nos debater nessa dúvida existencial. Como é que eu posso amar o inimigo? E com que disposição de ânimo eu irei orar por quem me persegue? Ainda hoje, para muitos dentre nós, Jesus Cristo era um visionário. Ele propunha coisas impossíveis na vida prática, supunhamos. E é por essa razão que vale a pena 2 milênios passados voltarmos a essa questão, para que nos demos conta de que grande soma dos nossos infortúnios, dos nossos sofrimentos, grande cota de nossas reencarnações expiatórias no mundo, se devem ao fato de ainda não termos experimentado o amor em nossas vidas. Avancemos. Pensemos que vantagens nós poderemos ter em odiar as pessoas ou em fazer inimigos. Que vantagens nós podemos retirar disto? O fato de odiarmos alguém não nos melhora. Não resolve os problemas que possivelmente esse alguém nos haja criado. Opostamente nos perturba mais, nos aturde mais. Por que fazer inimizades? Vamos encontrar por trás disso ainda a nossa frágil condição espiritual. Todas essas questões caracterizarão nosso atraso
em termos morais, em termos éticos. Mas esse atraso, essa fragilidade, não devem ser alimentados por nós no berço da nossa acomodação. Eles devem ser trabalhados de tal maneira que convertamos essa energia que chamamos de ódio, de raiva ou quejandos, em energias de amor, de paz, de fraternidade. Todos nós necessitamos de paz interior. Todos nós temos direito de ser felizes, de conquistar alegrias, de vivenciar alegrias. E quando isso deixa de ocorrer, não é por culpa de ninguém, senão por responsabilidade nossa. Porque Jesus Cristo estabeleceu como uma lei divina que a cada um será dado consoante as suas próprias obras. A palavra que não quer calar. Professor, o ouvinte Guilherme Piralins volta a nos escrever perguntando: como interpretam os espíritas kardecistas a filosofia orgulhosa de certa gente que costuma dizer que devemos ter amizade somente com pessoas ricas e de posição, porque são pessoas que venceram na vida e essas pessoas nos ensinam a viver, e não com fracassados, pois os fracassados são pessimistas, já que nem todos têm a mesma sorte. Todos sofremos provações. Por isso gostaria que o senhor me dissesse qual a sua opinião sobre os orgulhosos que acastam esta filosofia. O senhor já condenou esta filosofia na sua própria pergunta, lembrando que são orgulhosas as pessoas que a adotam. E na realidade é isso mesmo. Mas nos cabe aqui perguntar o seguinte: o que é vencer na vida? Vencer na vida é ganhar dinheiro? É subir na escala social? É adquirir conhecimentos e triunfar sobre a ignorância da maioria? Não. Vencer na vida para os espíritas, para o espiritismo, é a pessoa evoluir, progredir espiritualmente. É ela realmente aproveitar a sua existência atual para triunfar sobre o mundo e não deixar-se enliar pelas fascinações e as ilusões do mundo. Mais do que isso, é preciso estudar, aprender, conhecer, saber com o que está lidando e principalmente tomar cautela, porque muitas influências negativas podem agir sobre as pessoas que se dedicam a estes problemas. No tocante ao Espiritismo, Kardec sempre acentuou: é preciso encontrarmos nos médiuns e nas pessoas que em geral o praticam, sejam médiuns ou não, é preciso encontrar neles o mais absoluto desinteresse. Qualquer interesse pessoal, particular ou financeiro, o que é pior, qualquer interesse desta espécie já é um elemento de suspeita contra a pessoa que está se apresentando como espírita. O espírita verdadeiro não mistura a sua convicção espiritual com os seus interesses materiais ou pessoais, profissionais e assim por diante. Todo espírita verdadeiro sabe que tem de dedicar-se abnegadamente à prática da doutrina. Nada disto vem de Deus. Estas coisas nós não podemos dizer que vêm do diabo, porque o diabo na verdade não existe. O que existem são espíritos inferiores, mistificadores, em geral muito sofredores. Espíritos estes que se entregam a práticas desta natureza para, como já dissemos, ridicularizar o movimento espírita e a doutrina espírita, achincalhar perante o público e a opinião pública a prática da mediunidade. A mediunidade, por sua vez, não tem nada a ver com isto. A mediunidade é uma faculdade humana natural. Ora, as faculdades humanas naturais estão sujeitas ao uso que, graças ao livre-arbítrio, qualquer um de nós pode fazer delas. A inteligência, por exemplo, é uma faculdade humana natural. Nós todos possuímos inteligência. Há os que empregam a inteligência no sentido do bem, com honestidade, seguindo uma linha reta de conduta para auxiliar o próximo, para fazer da inteligência uma ajuda a todos aqueles que dele se aproximam. Mas há também aqueles que empregam a inteligência no sentido do mal, que se desviam do caminho reto, que se aproveitam da inteligência para trapacear, para iludir, para enganar o próximo. Nós não podemos, evidentemente, condenar a inteligência por isso.
Assim não podemos condenar a mediunidade em virtude daqueles que a deturpam. Devemos, isto sim, condenar as deturpações, condenar aqueles que se entregam por vaidade, por interesse, por falta de responsabilidade a essas práticas negativas. E devemos advertir sempre a todos os que procedem dessa maneira que o Espiritismo tem nos seus próprios princípios a lei que determina as punições para esses abusos, para essas transgressões. Não se trata da lei material, humana, da lei civil, mas sim da lei espiritual. Ai do médium que se entrega a essas práticas principalmente por interesse material. Ai daqueles que procuram iludir a opinião dos outros, principalmente dos doentes, dos necessitados, que recorrem a essas criaturas na esperança de salvação, na esperança de um socorro que realmente os liberte dos seus sofrimentos e que saem dali iludidos, e mais do que iludidos, porque também saem desmoralizados diante da situação a que se entregaram. Pensar que nós podemos tirar esses materiais, esses objetos da cabeça de uma criatura humana é não conhecer absolutamente o problema da desmistificação e da cura da obsessão. O que existe na cabeça humana são ideias que fermentam, assopradas, por assim dizer, pelos espíritos perseguidores ou inferiores. O que os espíritos podem tirar, portanto, da cabeça das criaturas sofredoras são as ideias erradas, substituindo-as por ideias certas. Mas dizer que isto é também, como se diz na carta e como se tem dito habitualmente por aí, que isto é um fenômeno de materialização é outro absurdo. O fato de se pegar um punhado de areia e dizer que houve uma materialização na cabeça dessa pessoa é simplesmente tolice, e tolice da grossa, porque a materialização não se processa dessa maneira. A materialização não é um passe de mágica. É preciso, de uma vez por todas, acabarmos com esse conceito errôneo de materialização como forma de magia. Não, a materialização não é um passe de mágica. É um fenômeno psicofisiológico que se desenvolve segundo leis hoje bastante conhecidas, num processo que requer muita atenção para a sua verdadeira produção. Ora, não é possível obter-se a materialização de objetos dessa natureza através apenas de um passe de um médium na cabeça de uma pessoa doente. Por tudo isso, é preciso ficar bem claro que as pessoas que se entregam a esta exploração da credulidade pública são simplesmente mistificadoras, charlatãs e, portanto, criminosas perante o nosso próprio Código Penal. Peçamos a Deus que estas criaturas se afastem desse caminho tortuoso, porque não só se sujeitam às leis criminais da terra, mas também, o que é muito mais perigoso, às leis criminais do espaço, as leis criminais da espiritualidade. Há, como dizia o professor Fernando Ortiz, da Universidade de Cuba, um verdadeiro código penal dos espíritas, que se refere às condições em que os espíritos criminosos vão posteriormente pagar as suas culpas e os seus crimes. Os médiuns que abusam da mediunidade são, perante o Tribunal da Justiça Divina, criminosos que necessitam de correções muitas vezes bastante dolorosas. E estas correções se passam em dois planos: na vida espiritual, com os remorsos, os sofrimentos da consciência decorrentes da lembrança do que fizeram na terra erroneamente, prejudicando os que mais necessitavam, e no outro plano, que é o plano terreno da reencarnação, para onde essas pessoas voltam, em geral, carregadas pelas consequências das suas culpas na vida anterior, trazendo aleijões bastante graves, situações orgânicas penosas que têm de arrastar, às vezes, por toda uma existência. Portanto, que fiquem todos advertidos a respeito. Tanto aqueles que procuram essas coisas, mesmo que seja ingenuamente, fiquem advertidos de que para eles também existe uma sanção, porque estão incentivando a malandragem em nome de uma coisa sagrada, que é a revelação divina dos espíritos. Mas que fiquem advertidos principalmente os médiuns e seus comparsas,
que se desviam da prática da mediunidade, que saem da linha reta do conhecimento espírito para praticar estes verdadeiros crimes contra a humanidade. Bloco Sementes de Amor, com a reflexão do dia. Você é uma pessoa que se autopressiona? É um carrasco ou um algoz de si mesmo? Eu te pergunto, você cobra demais de si? Você cobra demais dos outros? Uma pessoa que cobra excessivamente dos outros e em destaque de si, está apto para trabalhar numa financeira, num banco, mas sinceramente, não para ter uma bela história de amor com a sua saúde emocional, com a sua liberdade criativa, com a sua capacidade de escrever os capítulos mais nobres nos seus dias mais tristes. Os poetas, como eu disse, falaram sobre a felicidade. Os escritores a dissecaram. Os cantores fizeram melodias. Mas, sinceramente, frequentemente, a felicidade é uma utopia nos solos da emoção do ser humano moderno. Ser feliz não é só viver nas primaveras. É entender que invernos e primaveras se alternam na vida de cada ser humano. Eu fiz mais de 20 mil atendimentos psiquiátricos e psicoterapêuticos. Tratei de pessoas que viviam no anonimato e, mesmo por serem anônimas, não eram menos complexas e menos importantes do que celebridades. Tratei de pessoas que eram o número 1 do mundo, também contribuí com milionários, com empresários que estavam listados nas listas dos homens mais ricos do planeta. Mas eu vi muitas pessoas que se tornaram miseráveis morando em palácios, porque não aprenderam as regras básicas para ser feliz. Em primeiro lugar, para você ser feliz, você tem de proteger a sua emoção. Você protege a sua emoção? Muitos protegem as suas propriedades. Por exemplo, se tem um carro, faz seguro. Se tem uma casa, também faz seguro. Coloca alarmes, fechadura nas portas. Ou se tem uma empresa, também toma todos os cuidados para que ela não venha à falência. Mas a única empresa que não pode falir, a emoção humana, frequentemente vai à bancarrota. A única casa que não pode ser arrombada, assaltada, é a nossa mente. É o território da nossa emoção. Mas, infelizmente, frequentemente, a nossa emoção é terra de ninguém. Haja vista que um olhar atravessado estraga o dia, uma crítica frequentemente estraga a semana, uma traição ou uma humilhação pública é capaz de acionar um fenômeno que eu chamo biógrafo inconsciente, biógrafo do cérebro, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Ele arquiva janelas traumáticas que são inapagáveis. Você já escreveu sua biografia? Talvez 99% das pessoas não escreveram, mas na verdade todos vocês já escreveram. E uma biografia não autorizada. Reitero, há um biógrafo no nosso cérebro, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, que arquiva cada pensamento lúcido, mas também cada pensamento estúpido, cada emoção irrigada ao prazer, à satisfação, ao amor, mas cada emoção depressiva, pessimista, mórbida, autopunitiva. Ou seja, há um biógrafo inconsciente que todos os dias está escrevendo as páginas da nossa personalidade. Mas, infelizmente, como nós não estudamos a última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos e o processo de formação do eu como líder da mente humana, bem como o processo de gestão da emoção e os papéis conscientes e inconscientes da memória, nós não sabíamos que todo o lixo mental que nós produzimos é arquivado no córtex cerebral, formando janelas traumáticas ou killer, e elas não podem ser apagadas. Você nunca apagará os seus traumas, nunca apagará seus medos, nunca apagará suas frustrações, não apagará sua autopunição, sua impulsividade, a sua necessidade neurótica de estar sempre certo, sua dificuldade de reconhecer erros e loucuras e dar uma nova chance para si mesmo. Não se apaga jamais a memória, a não ser que houver injúria física, por exemplo, um tumor cerebral, um acidente vascular cerebral, ou derrame, um mal de Alzheimer ou uma degeneração cerebral, excetuando
as injúrias físicas, é impossível o nosso eu, que representa a capacidade de escolha, apagar os arquivos da memória, deletar a nossa memória. Por isso que você tem de entender, assim como uma empresa não pode ser sustentável se os seus produtos não tiver qualificação, porque podem atentar contra a segurança do consumidor e não cair no gosto dele, também a única empresa que não pode falir, a sua mente, a nossa mente, ela tem de ter produtos de alta qualidade. Se você não der um choque de lucidez em pensamentos perturbadores, eles serão registrados e não serão mais deletados. Se você sofre por antecipação ou vela o futuro, ainda que você detesta velórios, você vai às lágrimas porque perdeu alguém caro, tenha certeza, cada pensamento em relação ao futuro que te preocupa, te angustia e te asfixia, é registrado pelo fenômeno RAM e vai esgotar o teu cérebro. E as pessoas não sabiam disso, porque brilhantes pensadores como Kant, Hegel, Freud, Agostinho, Arthur Schopenhauer e também os existencialistas como Sartre, Merleau-Ponty, Nietzsche, eles não tiveram oportunidade de estudar o processo de construção de pensamentos, o biógrafo do cérebro humano e o eu como gestor da mente humana. Portanto, houve uma lacuna. Nós não sabíamos que a mente humana, assim como qualquer casa, produz lixos. E nós não sabíamos que esses lixos fazem ou farão parte da nossa história, porque esse fenômeno é inconsciente e atua rapidamente no córtex cerebral, imprimindo aquilo que nós temos de pior. Por isso, se você sofre por antecipação, no silêncio da sua mente você deve duvidar do seu pensamento, você deve impugnar esse pensamento. Se você rumina, por outro lado, mágoas, perdas e frustrações, ou seja, se você remoe o lixo do passado, o biógrafo também retroalimenta o que você tem de pior. Então os seus inimigos, os seus desafetos, as pessoas que te feriram, vão dormir com você e perturbar o seu sono. Porque mesmo que você queira vê-los a quilômetros de distância da sua história, esse biógrafo ele estará registrando no córtex cerebral como uma janela killer, traumática, e às vezes uma janela especial chamada duplo P, duplo poder, poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida e retroalimentada. Portanto, sofrer pelo futuro ou ruminar o passado são formas atrozes de esmagar a felicidade, de fazer com que a felicidade esteja presente nas páginas dos dicionários, presentes nas letras das músicas, presente nas poesias, mas não presente nas páginas da personalidade humana. Portanto, queridos amigos, se você quer ser feliz, você tem de cuidar daquilo que você pensa. Conversando comigo. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Paraguaçu, do nosso programa Cirurgia da Alma e do bloco Conversando Comigo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, minha família. Um beijo de manhã. Bom dia, meus amigos e irmãos do Mensageiro da Luz. Bom dia essa semana. Na última sexta-feira tivemos uma noite esplêndida com a presença do Padre Gregório. Uma noite linda com muita gente, muita paz. Foi fabuloso. Muita energia positiva. Bom dia, meus prezados ouvintes, minhas fãs, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Bom dia a todos vocês que abrem as suas casas para nos ouvir nos dias de domingo. Esse domingo seja de paz, de luz, de muita tranquilidade. E a gente vai falar hoje de um tema diferente. Vamos sair da rotina. Vamos falar hoje de vaidade. Vaidade. Quando a gente fala o termo vaidade, a gente pensa logo, fulano anda bonito, arrumado, vaidoso, cheio de joia, fulano um carro novo, fulano orgulhoso, que a gente olha sempre, é o mal da gente, pela imagem, pela primeira impressão que causa, né? Mas nós vamos falar da vaidade hoje, uma vaidade num sentido mais amplo, mais profundo. Existem vários tipos de vaidade. Existem pessoas que a vaidade fazem com que eles se achem melhores do que os outros e permite não compreender seus erros. Isso é vaidade. Aí ele deixa de ser sábio e comete um erro. Ele erra. Porque a sabedoria do ser humano é compreender e tirar lições dos seus erros.
O erro é fundamental. Todos nós erramos. Só que não errou foi Jesus. Então, os nossos erros é uma visão equivocada de um momento ou de uma ação. De uma ação de eu me achar vaidoso, ou de um momento de me sentir melhor, estou mais bonito, estou com roupa de marca. Isso é um erro. Mas o erro me define como uma pessoa. O erro me dá a possibilidade de eu acertar. Eu erro e compreendo que errei e não vou errar mais, certo? Então, errar é humano e errar é necessário. Quando pensamos assim, que errar é humano e errar é necessário e que compreendemos que erramos, estamos substituindo a vaidade pela humildade, pela sabedoria. Mas vamos completar nosso raciocínio hoje sobre vaidade. É verdade? Se eu usar um salto, uma roupa bonita, gostar de me enfeitar assim como eu sou igual a árvore de Natal com pisca-pisca, né? Eu gosto muito de enfeite. É vaidade? Será? Ou cuidado com a minha matéria? Ou eu mesma? Cada um é de um jeito. A vaidade só é pecado se eu uso isso tudo, esse excesso, para ofuscar o meu irmão. Ou se eu vou me arrumar tudo, vou vestir minha roupa mais bonita, mais cara, vou fazer inveja para a Lúcia, para a Ivete, para a Dona Maria, vou chegar lá arrasando. Isso é excesso, isso é um pecado, não é verdade? Mas se eu uso no natural, não é exibição para o outro. Eu estou respeitando a luz do outro. Eu tenho que me arrumar de uma forma que eu respeite a luz do outro. E não use a minha luz para ofuscá-lo, certo? Eu tenho que ver o mérito do outro. Isso é uma vaidade normal. Quando eu me cuido, estou demonstrando apreço por mim. Cuidando do meu corpo, usando meu perfume, meus cremes. Eu gosto de mim. E Deus me deu uma matéria para eu cuidar. Quando eu for embora, eu tenho que mostrar que cuidei bem de mim, né? Cuido do meu corpo e a mente está boa. Cuido da minha mente e meu corpo está bom, não é verdade? Então eu devo respeitar o ser humano semelhante a mim, com as características deles diferentes, é claro, mas nós dois, eu e o ser humano, os nossos amigos, com os mesmos valores, com as mesmas caminhadas, com os mesmos pensamentos, com as mesmas coisas boas que todos nós queremos, né? Não somos melhores ou piores que ninguém. Eu não sou melhor quando eu me visto melhor, quando eu compro um carro melhor. Porque o essencial é invisível aos olhos, já dizia Exupéry no livro Pequeno Príncipe. Principalmente se eu tenho tendências a querer ficar bonita, não estou querendo prejudicar ninguém. Não é verdade? Infelizmente as pessoas olham para o outro pela aparência, pelo que usa. Não. Se você usa, se sente bem, problema seu, fique bonita. Deus nos quer bonito, Deus nos quer felizes. Certo? Será que no tempo de Deus, de Jesus, quando andou na terra, as mulheres andavam feias? Será que Maria foi com aquele mantozinho dela depois que ela virou santa e de pé descalço para as bodas de Canaã? As mulheres andavam bonitas, pintadas, com aquela pedrinha na testa, com joias. Não estou dizendo que Maria andava assim não, mas na época a gente tem que ir para a realidade da época, dos costumes, né? Então, as pessoas também andavam bonitas. E ninguém queria andar feia, né? Mas cada um é um ser único, com gostos únicos. Eu gosto do vermelho, outro gosta do verde, outro gosta do azul, certo? E com pensamentos únicos também. Somos felizes com as nossas escolhas. Então vamos respeitar também as escolhas dos outros. Não querer exibir o que tem, né? Não expor ou usar as coisas que nós temos ou mostrar para humilhar o nosso irmão ou ofuscar o nosso irmão. Procuraremos a nossa própria luz. Eu tenho a minha luz própria, que não está na roupa que eu visto, na joia que eu uso, não está no carro que eu uso. Certo? A minha luz está aqui dentro. Estava conversando hoje com um amigo, né, meu amigo? O essencial está aqui dentro.
Não o que eu aparento ser, o que eu carrego, o anel de brilhante que eu tenho. Isso não vale nada, a gente nem vai levar. Então, o importante é a luz que eu tenho aqui dentro, é a luz que eu tenho no coração, é a luz que eu transmito nos meus olhos quando abraço um amigo, é a luz da humildade, do amor, da caridade. Mas vamos fazer isso com muita naturalidade, sem querer ser perfeição, porque ninguém é perfeito. Eu não sou melhor do que ninguém, e sem vaidade, sem querer demonstrar que eu sou melhor, eu faço melhor, eu sou assim, eu sou uma pessoa de família assim, minha família pensa dessa jeito, que meu pai era assim, minha mãe era assado, na minha família não tem pessoas que agem dessa forma. Tem sim, toda a família é igual, só muda de endereço, né? Todas as pessoas são iguais, e nós estamos numa caminhada para aprender, não para sermos vaidosos, para sermos humildes e compreender que eu sou igual a você, você é igual a mim, que a minha luz não te ofusca, porque tu tem a tua luz, eu tenho a minha, não é verdade? Então, ser vaidoso a esse ponto é que é o excesso, é que é o pecado. Eu estava lendo uma coisa aqui que eu achei interessante, uma história. Diz que perguntaram a Buda, um ser iluminado sabe que ele é luz? Aí diz que Buda virou e fez, não. A partir do momento que este ser iluminado se acha iluminado, ele deixa de ser iluminado. Então, a partir do momento que a gente se acha melhor do que os outros, que a gente se acha mais bonito do que o outro, mais rico do que o outro, mais vaidoso do que o outro, mais sabido, que fala melhor, a gente torna-se o menor. Sejamos apenas e unicamente filhos de Deus, caminhando para a evolução, porque a perfeição é Deus. Nós não vamos chegar à perfeição tão facilmente. Vamos ter muito que caminhar, vamos ter muito que cair, vamos ter que deixar a vaidade. A vaidade tem feito muita coisa ruim, irmão com irmão. A vaidade tem humilhado muita gente. Vamos ser nós mesmos, simples filhos de Deus. O homem mais importante do mundo, que poderia se envaidecer, foi o mais humilde. Andou de pé descalço, que foi Jesus. Então, vamos seguir esse espaço de Jesus. Esse é o meu recado de hoje, o meu bom dia, o meu carinho, o meu amor do Conversando Comigo com Ana Regina. Estamos encerrando mais um programa Cirurgia da Alma. Agradecendo a todos vocês pela audiência, desejando uma semana maravilhosa, uma semana em paz, e que Jesus abençoe seus lares, suas vidas, trazendo prosperidade, muita luz na sua caminhada. Um bom dia e uma feliz semana que se inicia. Obrigado pela audiência. Prece final. Poema Divino. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor.
reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por Ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá Ele está, dando rima aos versos de nossas vidas. Você acabou de ouvir o programa Cirurgia da Alma, do Centro Espírita Mensageiros da Luz, da casa de Josué Arapiraca, aqui em Santo Estevão. Obrigado a todos pelo carinho da audiência e na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos de volta. Deus abençoe a todos.